Porque a proposta de emenda à Constituição que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que foi aprovada no Senado, agora segue para votação na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Arthur Lira, foi beneficiado por decisões monocráticas recentes, como de Gilmar Mendes, anulando as provas contra ele por desvios de recursos na compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. Porém, segundo informações que foram divulgadas pelo jornal O Globo, interlocutores que sondaram Lira a respeito do assunto concluíram que o parlamentar não pretende arriscar o seu capital político para proteger o Supremo. O governo, no entanto, espera que Arthur Lira possa conter a proposta. Além disso, preocupado com a crise entre governo e STF, o presidente Lula entrou em cena para tentar amenizar as tensões. Na noite de ontem, o presidente da República recebeu Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para um jantar no Palácio da Alvorada. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, que é um dos cotados, inclusive, para ser indicado ao STF, também participou desse encontro. Nessa conversa, Lula assegurou aos ministros que não orientou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT, a votar a favor da PEC. Vamos gerar com os nossos comentaristas ainda repercussões da aprovação da PEC que limita os poderes do Supremo Tribunal Federal. Dantas, quais são as projeções para apuração e para apreciação dos deputados federais em relação a essa PEC? Arthur Lira tinha falado, não, vai seguir um rito normal. Muitos entenderam que isso seria uma sinalização de que não, ele não iria acelerar o processo, algo que foi visto por muitas pessoas analisando o procedimento no Senado Federal, que o Senado teria agilizado o processo. Na Câmara vai ser um outro cenário? Então, eu vi aí várias análises na imprensa, o pessoal lembrando, né, da decisão do Gilmar, Sim, que arquivou uma investigação contra o Lira, mas essa investigação está veivada de irregularidades, então, assim, erro da Polícia Federal, então, arquivou mesmo. O Lira não tem que se sentir devedor do Gilmar, não, mas, né, na política, a gente sabe, aliás, esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje para resolver, porque a gente tem uma Suprema Corte que ela não é estritamente constitucional, ela é a quarta instância penal, né, dos nossos políticos que têm foro privilegiado. Então é uma maravilha, porque aí sim, o parlamento, o pessoal que está lá no parlamento tem que legislar com a espada de Damocles na cabeça. O problema é o seguinte, o Lira, ele vinha dando sinais ambíguos, publicamente falava que não tinha, né, ia tramitar normalmente, não tinha muito interesse nisso e tal, não era prioridade, etc. Internamente ele vinha falando que, olha, vamos tocar para frente se as lideranças quiserem. Aí ontem, em função da verborragia do ministro Gilmar Mendes, né, que inclusive chamou os parlamentares de pigmeus morais, isso criou uma celeuma enorme, uma reação das lideranças políticas partidárias, porque entenderam que houve uma ameaça, inclusive com intimidação pública. Então, os deputados e senadores ficaram irritadíssimos. Tanto é que o Pacheco foi a público reagir, inclusive, e dizer que isso aí não é diálogo institucional. Isso aí é uma ameaça pública. Não é assim que se faz política. Não é assim que se faz, que se negocia, que se conversa. Então, é preciso lembrar que, assim, nós temos poderes que são corporativistas. Isso acontece no legislativo também. Então, existe hoje uma pressão muito grande. O Lira já disse que, lava as mãos. Se quiserem tocar esse negócio para frente, ele não será uma pedra no caminho. Ele vai deixar acontecer e vai dizer, eu sou apenas o presidente da Câmara, né? Eu aqui não posso exigir que façam ou deixem de fazer alguma coisa. Então, dependendo de como esse tema ele continue repercutindo, né, de como ele transcorra, né, aí também com a abertura para que essas autoridades possam até retroceder, corrigir rumos, né, fazer algum tipo de meia-culpa, isso, claro, isso pode mudar a dinâmica. A política é um processo dinâmico. Mas, no frame atual desse filme, a situação é de pressão para que essa PEC ela tramite, sim, na Câmara. Pois é, Zé Maria. Eu recebi aqui um comunicado importante do PT, o Zeca Disseu dizendo que não vai apoiar, que esta não é uma prioridade do PT, ou seja, vai trabalhar contra,
e ele, aspas dele, né, que como o projeto foi votado no Senado e como houve reação do Supremo, isso não é bom para o Brasil. A fala do líder do PT na Câmara, o Zeca Disseu, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, também foi contra. Então, somam-se vários lados na Câmara dos Deputados contra a emenda. O próprio Constituinte definiu que uma emenda à Constituição deve mesmo ser difícil de ser aprovada. Existe o chamado quórum qualificado, que é 308 votos favoráveis. 3/5, se for, né? 307 contra 2, não aprova, né? Então, assim, a ideia é de que pelo menos não ganha prioridade. Ou seja, é o trâmite normal que falou o presidente da Câmara. Trâmite normal no Congresso é o que aconteceu com a reforma tributária, 40 anos, no mínimo, né? Mas eu acho que esse assunto tem que ser discutido, tem que ser debatido. Agora, veja bem como houve uma tentativa de controle antecipado da Constituição por parte do Supremo. Não precisava essa reação. A democracia se faz através de poderes. É esperar o Congresso analisar, votar, aí se sabe qual o texto que saiu, porque até então ninguém sabe se vai votar nem qual será o texto final. E aí o Supremo senta e analisa, né? Não poderia fazer essa antecipação que foi interpretada como uma tentativa de reprimir o Congresso Nacional, e isso não pegou bem. Então, esse é o debate. Sobre deve ou não confrontar o Supremo. Não deveria ser assim. E o debate seria: o Congresso tem ou não tem competência para votar uma emenda à Constituição? É isso, projeção para essa apreciação por parte dos deputados federais. Para fechar esse assunto, você, Gani. Olha só, a PEC, ela é legítima, é um instrumento constitucional. O que não foi legítimo foi a reação exacerbada do Supremo. E me parece que os deputados, ou pelo menos as lideranças da Câmara dos Deputados, não queriam comprar essa briga, até porque alguns não querem ter problemas com a justiça. Ministros do Supremo são muito poderosos, né? Para usar aqui um linguajar mais grosseiro, eles têm o rabo preso, então não quero comprar essa briga. Mas a partir do momento da reação do Supremo Tribunal Federal elevando o tom, a Câmara dos Deputados acaba ficando agora numa sinuca de bico. Por quê? Porque se não fizer nada também, a opinião pública se volta contra, porque a opinião pública comprou a PEC do Pacheco. E aí, penaliza onde? Penaliza no voto. Então, também o deputado, ele acaba fazendo um cálculo político. Se eu não fizer nada, eu posso ser penalizado no voto. E aí, como é que fica? Porque o Senado agiu e eu não vou fazer nada, eu vou ficar com uma imagem de uma covardia. Então agora, tem também o que o Dantas trouxe, o espírito de corpo, corporativista. Isso também, são seres humanos, isso acaba pegando também no ego. Como assim? Fomos chamados aqui para briga, de certa forma, de golpistas, enfim, não vamos fazer nada. Então, pode ter uma reação corporativista da Câmara dos Deputados. E vamos lembrar que essa Câmara dos Deputados já tem a bancada da bala, que é insatisfeita, com o ativismo judicial, e aí a principal, a bancada do agronegócio, essa tem poder econômico, também insatisfeita com o ativismo judicial, principalmente pelo marco temporal, e a bancada evangélica, que ficou insatisfeita. Também chamada de bancada BBB. E é poderosa essa bancada. Então veja que olha o desenrolar na política, como ele é interessante. Talvez se não houvesse essa reação do Supremo Tribunal Federal, a situação estaria mais controlada. Mas por conta dessa reação, isso desencadeou uma reação que talvez a Câmara não queria comprar. Mas agora me parece que ela vai querer comprar essa briga sim.